Boa noite, muita paz a todos. Que bom estarmos novamente juntos nesse domingo de Ramos, né? Onde nós vamos trabalhar o tema A Cura do Servo do Centurião. Então, boa noite, Renata. A Carolina Percy entrou, boa noite. Ana Paula está na Bahia, que bom. Orestes Cavalcante, boa noite também. Renata Mendes, saudade do Piauí, né? Realmente diz que quem bebe a água do Rio Parnaíba sempre volta, né? Boa noite, Ana Paula Medeiros, né? Fortes. Bom, já faz algumas semanas que nós estamos trabalhando nesse os temas do Evangelho, né? Valéria Fontinelli, boa noite também. E já faz alguns meses, na verdade, que nós estamos trabalhando os temas do Evangelho, mas explicando versículo por versículo, dentro da realidade que nós vivemos hoje, porque nós sabemos que os Evangelhos foram escritos há mais de 2000 anos. A parte moral do Evangelho, ela não mudou nada. Nunca vai mudar. A forma de interpretação é que muda de religião para religião, ou de pessoa para pessoa. Certo? Renata Mendes, estou morando certo, Renata. Isabel Cristina também, boa noite. Arthur, né? Boa noite. Bom, nós já estamos com o tempo aqui, já com 7 minutos, então nós vamos começar a fazer aqui a nossa prece, porque é sempre bom nós... Boa noite, Jordana. Boa noite, muita paz. A Raíssa também. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui neste mundo, nessa escola, mesmo vivendo essa pandemia, esses momentos difíceis da nossa vida. E com certeza não deixa de ser um grande aprendizado. Porque Jesus Cristo disse que não caiu um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então tudo que acontece na vida da gente tem um sentido. Isso porque nós precisamos estar consciente de que o corpo é que morre, o espírito jamais. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesse momento de tantas lágrimas, de tantas dores, de provações, de testemunhos que nós estamos dando nesse momento, da nossa fé, da nossa confiança que nós deveremos ter em Ti, para suportarmos tudo com dignidade e não enfraquecermos a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que todos nós, Senhor, enfim, possamos caminhar ao Teu lado, na direção das moradas que Tu vieste nos anunciar. Temos a certeza de que a paz, a verdadeira paz existe, a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Raíssa, eu não estou entendendo, né? O que você... Raíssa Liana, né?
Não estou entendendo o caso de uma empresa com uma criança, não estou entendendo. Se você é o caso... Bom, nós vamos começar a cura do servo do centurião. O centurião era um homem, vamos assim dizer, um homem de confiança. Nessa época aqui de Jesus Cristo, o César da época era o Tibério César. Jesus Cristo nasceu no reinado de Augusto César. E esse momento aqui é de Tibério César, certo? E quando a gente fala do centurião de Cafarnaum, é porque Cafarnaum era uma cidade que pertencia à Galileia, que era o local onde Jesus Cristo costumava ficar, na casa de Simão Pedro. Nós devemos nos lembrar de que quando Jesus Cristo chegou pela primeira vez na casa de Simão Pedro, ele encontrou a nora, né, de Pedro doente. E Jesus Cristo a curou. E o nome dela era Haná. Então ela estava com febre e Jesus Cristo a curou. Então, Cafarnaum ficava à beira do lago de Genezaré, ou de Tiberíades, que era um lago de água doce. Quando Jesus Cristo estava ali na Galileia, que ficava aproximadamente uns 130 quilômetros para chegar em Jerusalém. E Jesus Cristo muitas vezes ia por Jericó, que era uma rota comercial, ou ia pela terra dos nazarenos, ou pela terra dos samaritanos, perdoe. É aquela grande passagem em que Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, certo? Então, Cafarnaum fazia parte da Galileia, porque nós sabemos que a Galileia também tinha uma cidade chamada Naim, tinha uma cidade chamada Magdala, que é onde Maria Madalena morava, tinha uma cidade também chamada Nazaré, tinha outra cidade chamada Corazim, certo? E Jesus Cristo estava sempre ali a fazer a pregação da boa nova. Por isso foi que ele disse que tinha vindo justamente chamar os pecadores ao arrependimento. Mas que pecadores são esses? São os que infringem as leis de Deus, como nós infringimos as leis de Deus. E que Jesus Cristo simplificou em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo? Ele resumiu as 10 leis de Deus, aquelas leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Pois bem, então nós vamos começar através de Mateus, que faz esse relato de Jesus Cristo com Cornélio, que era o nome desse oficial romano que estava em Cafarnaum e comandava uma centúria. Cornélio. Isso porque tem até um livro. Tem um livro chamado o quê? O oficial, né, que viu Jesus Cristo. Então, que é até do Conde Rochester, o autor desse livro. Então, Mateus começa aqui a relatar. Mateus 8, 5, já que a nossa proposta é estudar versículo por versículo. Boa noite, Viver Pilates, boa noite, muita paz. Então, Mateus 8, 5, ele começa dizendo: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, ele deveria estar vindo de onde? De Jerusalém, ou de qualquer outra cidade ali. Chegou-se a ele um centurião, e dirigindo-se a ele disse: é difícil um centurião de uma patente mais alta se dirigir a um judeu, como Jesus Cristo, todos nós sabemos, ele era um judeu. Então por aí começa.
porque os romanos, eles tinham ódio dos judeus, eles não gostavam dos judeus de forma alguma. Então, como é que esse homem chega, esse centurião, que tem poder, e dirige-se a Jesus Cristo? E nós vamos ver nos versículos seguintes a maneira como ele chega até onde Jesus Cristo se encontrava. Então, Mateus 8:6, ele continua: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Quer dizer, ele chega pedindo a Jesus Cristo. Ele chega falando que tem um criado. Só aí a gente vê o quê? Que esse criado, ele era judeu. Então, como é que um romano, um centurião, vai chegar para Jesus Cristo e pedir pelo seu criado? O que é que nós podemos deduzir aí? Que é um homem bom. Que é um homem bom. Que sabia servir a César, mas também sabia ajudar aqueles que estavam sob o seu comando. Pelo seu comando. Então, é importante isso. É importante a gente ver, analisar como o comportamento desse centurião. Não era aquela pessoa, aquele soldado romano que simplesmente saía distribuindo pancada, violência, não. Ele era um homem respeitador. Então isso quer dizer que aonde nós estejamos, como ele tinha uma patente, como ele tinha realmente, era um trabalhador, vamos dizer assim, de César, mas que tinha o coração bom. Então, isso é do próprio homem, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar desenvolvendo qualquer trabalho, mas ele pode ser justo, como esse centurião de Cafarnaum, ele era justo, e por isso veio pedindo pelo seu servo, Bom, e Mateus continua no versículo 7, disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Pronto. Jesus Cristo, se ele estivesse sentado, ele se levantou, bom, eu irei curá-lo. Porque nós devemos nos lembrar que quando ele chamou Mateus na coletoria de impostos para contabilizar almas ao reino dos céus, Mateus, que seria o primeiro evangelista e discípulo de Jesus Cristo, e que escreveu o seu evangelho para a conversão dos judeus. Então, o centurião Mateus relata, que Jesus Cristo se prontificou para ir curá-lo. Mas só que na casa de Mateus, que depois que Mateus o chamou, ele disse que tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico, que tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. Por quê? O arrependimento. Porque sem nós nos arrependermos, não temos condições de seguir em frente. Quando nós nos arrependemos, nós aceitamos os nossos erros. E quando nós aceitamos os nossos erros, fica mais fácil nós corrigirmos os erros. Quando nós não aceitamos os nossos erros, acreditando que os outros é que estão errados, nós vamos continuar numa sintonia negativa e sofrendo. Então, é necessário que nós aceitemos assim os nossos erros, porque é a forma que nós temos de modificá-los, de consertá-los. E não achar que errou, mas eu estou certo, os outros é que estão errados. Tem problema, porque a vida vai nos dizer realmente quem está certo. Eliette também, boa noite, certo? Então nós vamos continuar. Então,
quando Jesus Cristo se levantou e disse, bom, eu vou lá e vou curá-lo. Vou curá-lo. Quer dizer, ele se prontificou. Ele não impôs nenhuma condição para o centurião. Porque é lógico que ele viu pelo fardamento do centurião que ele era uma pessoa destacada. Ele poderia muito bem, como a gente vê hoje, irmãos nossos que falam do Evangelho, mas que simplesmente tiram vantagem do Evangelho. E Jesus Cristo poderia simplesmente fazer isso. Mas não. O que foi que ele disse, Jesus Cristo? O Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer o quê? Que aquele que deseja realmente seguir sobre as suas passadas precisa realmente se desprender, não se tornar escravos dos bens materiais, porque os bens materiais têm desviado o caminho de muitos discípulos, de muitos missionários que vêm aqui ao mundo, porque se deixam simplesmente seduzir pelo poder temporal, pelo poder efêmero do mundo. Então, Jesus Cristo não queria nada para ele. Ele mesmo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era muito simples e continua sendo muito simples Jesus Cristo. Foi por isso que o ex-leproso que Jesus Cristo esteve na casa dele, quando o viu, simplesmente não deu nada por ele, porque ele usava uma túnica, daquelas túnicas baratas. Um chinelo, vamos dizer assim, uma alpercata de couro. Mas ele não deu nada, não deu valor a Jesus Cristo, como hoje também nós ainda costumamos não dar valor àquela pessoa que se traja simplesmente. Certo? Bom, mas vamos continuar. Bom, Jesus Cristo disse, eu vou curar. Mas aí o centurião disse, mas o centurião respondeu a Jesus Cristo, Senhor, não sou digno de que tu entreis na minha casa. Olha a humildade dele, um centurião. Mas fala somente uma palavra e meu criado há de sarar, há de ficar bom. Quer dizer, a fé desse centurião era tão grande, que disse para Jesus Cristo, basta tu falar aqui, Senhor, para o meu servo ficar curado lá. Quer dizer, que fé. Quer dizer, era um homem que não se deixava aprisionar pelas as condecorações, pelas medalhas do mundo. Não se deixava aprisionar. Então, nesse gesto de humildade, dizer, eu não sou digno que tu entreis na minha casa. Porque ele sentia as energias, as vibrações do nosso Mestre amado. Ele sentia. E disse para Jesus Cristo que ele não era digno, mas também tinha a confiança em Jesus, que bastava ele chegar e dizer assim, para o seu servo ficar curado, e ele ficaria curado. Ele ficaria curado instantaneamente. Certo? Então é importante, isso alarga o quê? Isso nos dá oportunidade de que todos nós podemos fazer o bem, assim como nós queremos que os outros nos façam bem. Enquanto nós esperarmos somente receber, é egoísmo. Mas enquanto nós nos oferecermos, nós nos doarmos aos nossos irmãos. E tem duas formas da gente nos doar aos nossos irmãos. A primeira é a caridade, que é a caridade material. Ela é importante, a caridade material. Mas a caridade mais importante é a caridade moral ou espiritual. Porque a caridade material a gente faz
com uma pessoa, dá um pedaço de pão, uma sopa e tudo, daqui a 2 horas ele está com fome de novo. Porque você só alimenta o corpo. Por isso é que a caridade moral e espiritual é a mais importante. Porque você consola a alma. Você ajuda a diminuir as dores da alma através das suas palavras. É você oferecer um ombro amigo. É você tirar do seu próprio coração, da sua própria alma, ter um tempo para ouvir, para conversar com um agonizante, com um desesperado. Mas aí a pessoa pode muito bem chegar e dizer, sim, mas a vida exige, nós precisamos trabalhar fazendo isso ou aquilo, mas com certeza nós temos condições de arranjar um tempo para trabalhar o nosso lado espiritual. Porque se nós trabalharmos somente o lado material, tudo bem, enquanto nós estivermos no mundo, esse lado material vai nos servir. Mas quando nós não estivermos mais nesse mundo e não vamos levar nada deste mundo de material, e aí? Por isso que eu digo sempre que nós precisamos equilibrar os 2 pratos da balança da vida. O prato material e o espiritual. Certo? Bom, então quando ele diz, não sou digno que tu entreis na minha casa, é um momento de humildade dele, de simplicidade. Ele viu a envergadura moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Pilatos também. Pilatos, naquele momento em que foi colocado à sua frente na Torre Antônia, quando ele olhou Jesus Cristo, ele disse, olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Porque ele sentiu as vibrações, as energias de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava preso a César. E os doutores da lei estavam o tempo todo ali. Porque Jesus Cristo, através da sua mensagem libertadora, interferia nos seus negócios, que era justamente escravizar o povo, tirar partido. É por isso que Jesus Cristo costumava criticá-los, dizendo que eles pareciam como túmulos caiados, branquinho por fora, mas por dentro a podridão. Isso quer dizer que Jesus Cristo não tinha papa na língua, não, de forma alguma. O que ele tinha para dizer, ele dizia, porque ele não estava preso a nada de coisas materiais, de coisas temporais. Ele estava servindo a Deus. E ele foi muito claro quando ele disse, todo o poder do céu e da terra me foi dado por Deus. Certo? Então, a fé do centurião disse, Senhor, se tu falar bem aqui, Senhor, meu servo vai ficar curado. Quer dizer, como Jesus Cristo se alegrou, ficou feliz com o centurião pedindo pelo seu servo. E nós também podemos pedir. Seja em que posição nós estejamos, nós também podemos pedir por aqueles necessitados. Por que eles são necessitados? Porque eles estão em expiações, em reparações. Isso quer dizer o quê? Infringir as leis de Deus. Ou nós sofremos por quê? Nós sofremos porque alguma coisa nós fizemos, já que nós não podemos resgatar pelos outros e os outros não podem resgatar por nós. Nós somos os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Então, somos nós os responsáveis. Pois bem, vamos continuar. Foi o que Mateus em 17:20 ele disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e esse monte há de passar, e nada vos será impossível.
àquele que tem fé. Nada será impossível àquele que tem fé. Porque aquele que tem fé, ele está sintonizado com as forças superiores. Ele está sintonizado, ele está vibrando com essas forças superiores. E nós vamos encontrar em João, no Apocalipse, ele dizendo, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso João, o mesmo João do 4º Evangelho, e que escreveu o Apocalipse e muitas epístolas, está falando realmente que nós precisamos realmente de nosso Mestre amado. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que esse Mestre possa penetrar. Com certeza, o que nós vivemos hoje não se compara àquilo que nós já poderíamos estar vivendo mais adiante, se nós acreditássemos mais na mensagem libertadora que o nosso Mestre amado veio nos ensinar. E nos deu exemplo. Ele não foi aquele que somente falou, não. Ele deu o exemplo de como nós devemos servir a Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o momento que nós temos de tirar a prova dos 9. Realmente, se nós temos fé em Deus. Porque quem não tem fé se revolta contra Deus. Bota a culpa tudo em Deus. É como a gente às vezes encontra amigos nossos na rua e pergunta, como é que está a tua vida? Péssima. E o que foi que tu fez? Entreguei tudo para Deus. Como se isso pudesse resolver. Como se isso pudesse resolver. Certo? Então, podemos continuar nessa luta e vamos continuar, porque Jesus Cristo é o nosso Mestre amado, é o pastor das nossas vidas, é o pastor das nossas vidas. E nós devemos acompanhar o nosso Mestre amado, certo? Bom, então o centurião, ele foi explicar para Jesus Cristo, o porquê que ele estava dizendo tudo isso. E ele começa no versículo 9. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai lá, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E a meu servo, fazer isso, e ele faz. Quer dizer que ele chegou para Jesus Cristo e disse que ele tinha autoridade aqui na terra. E Jesus Cristo tinha autoridade aqui na terra e no céu. Tinha muito mais poder. Então, se ele tinha soldados, o centurião de Cafarnaum, chamado Cornélio, se ele tinha autoridade, se ele tinha soldados, que bastava ele dizer, vão e eles iam, vem e eles vêm. Então, ele fez essa comparação a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se ele tinha todo esse poder aqui na terra, de mandar ir, de mandar vir, de mandar prender e tudo mais, Jesus Cristo também tem. Jesus Cristo também tinha poder e tem poder. E aí é que nós vamos encontrar o quê? Depois que o servo do centurião falou isso, o povo que estava assistindo, intercedeu também pelo centurião, dizendo para Jesus Cristo, ele é digno que lhe concedas isso. Além do centurião pedir, o povo que estava ali ao redor também pediu para Jesus Cristo, dizendo que ele era digno disso.
Quer dizer que o povo sabia que ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Então, vamos continuar. Então, o povo continua, né? Isso em Lucas 7, 5. Pois ele ama nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Quer dizer, a sinagoga de Cafarnaum foi construída pelo próprio centurião. Ele custeou as despesas para a construção dessa sinagoga de Cafarnaum. Lembremos que o povo romano, os romanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. E esse romano, esse centurião Cornélio, simplesmente estava aí. Havia mandado construir uma sinagoga. A sinagoga era aquele local onde as pessoas iam e dia de sábado pegavam os pergaminhos, abriam e liam as passagens do Velho Testamento, porque não existia o Novo Testamento ainda, né? Devemos nos lembrar disso. Não existia o Novo Testamento. Então o povo advogando a causa do centurião de Cafarnaum. Ele edificou para nós uma sinagoga. Aí nós voltamos para Mateus 10. Ouvindo isso, Jesus Cristo admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé desse homem. E não era seguidor de Jesus Cristo. Isso aí mostra o quê? Mostra que a fé é uma coisa individual de cada um de nós. Nós é que vamos dizer o tamanho da nossa fé através das nossas ações. Então Jesus Cristo enaltece esse centurião de Cafarnaum. Como ele também, em uma outra passagem, ele enaltece a mulher cananeia que veio pedindo pela sua filha que estava moribunda. Uma mulher cananeia. E os apóstolos que andavam com Jesus Cristo simplesmente disseram: mestre, despede essa mulher que está nos perturbando. Mas Jesus Cristo, com sua humildade, com a sua simplicidade, ela ajuda essa mulher. Porque Jesus Cristo disse para ela que ele tinha vindo para os judeus. E a mulher respondeu para Jesus Cristo de que ela poderia se alimentar das migalhas que caíam das mesas dos judeus. E depois disso, Jesus Cristo enalteceu a fé dessa mulher cananeia, também chamada mulher sírio-fenícia. Então, é importante. Nós não dependemos, na verdade, de uma religião A ou B ou C. A fé é dentro de nós. É dentro de nós. O importante é isso. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos essência divina. Então nós podemos fazer tudo. Por isso é que Jesus Cristo diz que para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então, se nós acreditarmos em Deus, vivenciarmos os seus mandamentos, com certeza nós chegaremos aos objetivos para os quais nós fomos criados. Nós não fomos criados para sermos infelizes. Nós não fomos criados para sofrermos de forma alguma. Nós fomos criados para vivermos as experiências que são importantes para todos nós. Porque nós não poderíamos chegar ao reino dos céus sem experiência alguma. Então, o que nós estamos vivendo são experiências para que nós assim cheguemos à plenitude espiritual. Adquiramos o conhecimento de tudo que existe no universo. Essa é a proposta que Jesus Cristo veio realmente nos oferecer. E que é importante nós não esquecermos disso.
Então Jesus Cristo se admirou da fé daquele centurião. Realmente, a fé é muito grande. Então, nós vamos encontrar. Bom, então Mateus, versículo 11, ele diz: E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. São os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus Cristo, aqui nesse caso Mateus, né, fala que digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sendo esse reino dos céus interior, e se nós ouvirmos o que Jesus Cristo nos disse e vivenciarmos os seus exemplos, nós estaremos o quê? Fazendo essa viagem interior, realizando esse autodescobrimento que nos levará à autoiluminação. É aquilo que Jesus Cristo nos disse: olha, quem anda comigo não anda em trevas, de forma alguma, porque se Ele é a luz, o que nós precisamos de que é? Da luz. Por isso é que Ele disse: olha, que brilhe a vossa luz, que brilhe a vossa luz. Se Jesus Cristo disse para nós brilharmos a nossa própria luz, é porque nós somos luz, porque somos filhos da luz maior que é Deus. Nós só precisamos, através dos nossos esforços, das nossas ações, fazer brilhar essa luz. E a decisão é sempre nossa. Como eu digo sempre, ninguém pode fazer por nós. Só nós mesmos podemos fazer. O que eles podem é nos ajudar, mas fazer de forma alguma. Somos nós mesmos que precisamos entender isso. Certo? Então, no versículo 18, ele diz o seguinte: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso Jesus Cristo falando. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, que eram justamente os judeus, os doutores da lei, que se achavam os escolhidos do Pai. Eles se achavam os escolhidos. Então, simplesmente aqueles que não rezavam pela cartilha dele, simplesmente não era filho de Deus. Só era filho de Deus para eles aqueles que seguiam aquilo que eles estavam falando, dizendo. E Jesus Cristo era contrário àquilo que eles falavam. Por isso é que Jesus Cristo era perseguido por eles, e eles conseguiram levar, através de uma trama política, levar Jesus Cristo à crucificação. Certo? Quando Jesus Cristo fala nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque nós, na nossa essência, nós somos essência, a nossa essência é divina. O que nos atrapalha a nossa vida é viver para as exterioridades da vida. É bater na porta larga ao invés da porta estreita. A porta larga é a porta das ilusões e das fantasias do mundo, que não nos levarão a lugar nenhum, de forma alguma. Aí Jesus Cristo disse: ali haverá choro e ranger de dentes. É uma forma de dizer. Quer dizer que aqueles que vivem para as coisas exteriores estão se candidatando aos sofrimentos difíceis, mas que somos nós mesmos, através das nossas ações, que nos deixamos conduzir por esses sofrimentos. Jesus Cristo veio nos ensinar e nos fortalecer para que nós nos desviemos dessa porta larga para penetrar na porta estreita. A porta larga você não tem dificuldade nenhuma. A porta estreita você tem dificuldade, porque você tem que fazer a sua reforma moral. Porque senão não entra de forma alguma. E não adianta a gente querer comprar uma gleba no céu,
alguém de qualquer outra religião e chegar para você, se você fizer contribuições para a religião A ou B ou C, você terá garantido um lugar no reino dos céus. Isso não existe de forma alguma. Quer dizer que aqueles que não têm dinheiro, que não têm condições de comprar a gleba, para onde é que vão? Para o inferno? Então que lei é essa? Que lei é essa? O que nós sabemos é que Jesus Cristo disse que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Se perderá. Ou então, o jeito de conduzir as ovelhas é como Jesus Cristo fez e faz, sem escravizar as ovelhas. O que nós assistimos hoje, todas as religiões escravizam as ovelhas, tentando tirar partido, porque estão pregando o evangelho e muitas vezes só da boca para fora. Porque falar de Jesus é lindo, é muito bom, é muito fácil. Agora, colocar em prática aquilo que nós estamos falando é o que é difícil. Por isso é que Jesus Cristo dizia para os doutores da lei que os publicanos e as meretrizes entrariam primeiro do que eles no reino dos céus. Jesus Cristo falando para os doutores da lei. E como os doutores da lei ficavam possessos, irados contra Jesus Cristo. Porque ele estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade. E a verdade dói. Dói. Como Pilatos, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, quando Jesus Cristo falou: quem me segue conhece a verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus Cristo não podia falar para Pilatos que era verdade, porque ele vivia da ilusão. A verdade é esse amor que nós precisamos colocar em prática. É essa verdade que ele veio nos oferecer, para que nós, em certos momentos da nossa vida, nós possamos nos sacudir, retirar tudo aquilo que tem nos atrasado, tudo aquilo que tem nos prejudicado, tudo aquilo que tem nos feito sofrer. Ele veio nos ajudar a fazer a reforma moral. Ele veio nos ajudar a fazer a reforma moral. Ele veio nos ajudar a nos libertar. Nós ainda estamos presos às coisas do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que entender isso. Pois é, Delano, essa reforma íntima é que é. Porque aí nós vamos o quê? Através dessa reforma, desse mergulho interior, nós vamos descobrindo os nossos defeitos. E nós costumamos ver os nossos defeitos nos outros, na gente não, de forma alguma. E Jesus Cristo, como bom psicoterapeuta, disse que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão, mas não queremos ver a trave que está no nosso. Por isso é que há mais de 2000 anos o Evangelho está aí e pouco se conhece do Evangelho, pouco se vive do Evangelho. Porque para se viver o Evangelho é necessário que nós comecemos a reforma moral, a reforma íntima. Não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não dá de forma alguma. Jesus Cristo deixou bem claro. Mamon representa o Deus das riquezas. E Jesus Cristo foi bem claro: não podemos servir a dois senhores. Pois é. Como a Ida Maria, né? Somos espíritas vivendo uma experiência humana e não o contrário. Pois é. Nós estamos nessa indumentária carnal, com esse corpo físico aqui, e precisamos cuidar do nosso corpo, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Ele é o veículo, não é o nosso corpo que pensa. Nosso corpo, se comparado, é um computador. Nosso cérebro é um computador. A mente não pertence ao corpo físico, mas ao espírito. Quem dá o comando é o espírito, não é o corpo. De forma alguma.
o corpo é uma máquina, certo? Bom, então, continuando no item 13, então disse Jesus ao centurião: vai e como crestes, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Que poder de Jesus Cristo! Dá para entender nós ainda duvidarmos de nosso mestre amado? Será que dá para entender? Porque nos momentos difíceis da nossa vida, costumamos nos revoltar contra Deus, contra Jesus Cristo. Não é isso mesmo? Porque nos momentos difíceis é o momento mais importante para nós dar os nossos testemunhos a Deus. Os momentos mais difíceis é a prova que a gente tem que fazer. Realmente, Renata, essa porta estreita é a porta da renúncia, e nós precisamos renunciar esse homem velho, ultrapassado, egoísta, ou essa mulher, né, vamos assim dizer, para que o homem novo, Jesus Cristo veio tirar de dentro de nós esse homem novo, ou então o anjo que está dentro de cada um de nós. Nós precisamos fazer com que esse anjo abra as suas asas e nos liberte da situação em que nós nos encontramos. Porque o que nós observamos aqui no mundo, quem tem condições materiais no mundo, não é feliz. Não é feliz. Às vezes, o miserável, aquele que vem numa prova mais difícil, às vezes é mais feliz do que aquele que diz, que acredita que tem tudo. Porque os bens materiais não nos garantem a felicidade, porque o próprio Jesus Cristo nos disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ou então a paz de Jesus Cristo não é a paz do mundo, alicerçada nas coisas materiais, não. De forma alguma. Agora, nós estamos no mundo. Se eu trabalho, eu tenho direito a ter minha casa, meu carro, poder fazer minhas viagens, botar meus filhos no melhor colégio, posso fazer isso, tranquilamente. É o esforço que eu estou fazendo. Agora, eu não posso deixar de trabalhar também para o meu espírito. Está certo que a caridade começa dentro de casa. A caridade começa dentro de casa porque Deus é quem forma as famílias. Aqueles que precisam viver juntos estão na mesma família. Não há erro algum. Não há erro algum. É pela necessidade que nós temos de estarmos juntos, caminharmos juntos, nos sacrificarmos uns pelos outros. Porque tem que ter um sentido a gente vir numa família. E às vezes a gente ter filhos tão diferentes uns dos outros. Não é não? Então tudo tem que ter um sentido. Pois é, Micheline, esse eu sou que é o Cristo que está dentro de nós. Essa essência divina é que nós precisamos utilizar. Essa essência divina. Somos nós que nos libertamos. Somos nós que nos aprisionamos. A escolha é nossa. É nossa. Com certeza. Então o servo ficou curado. O servo ficou curado. Então, que gesto belíssimo, belíssimo, desse servo, desse centurião de Cafarnaum, chamado Cornélio. Que gesto, que não precisou nem Jesus Cristo ir na casa dele. Quando Jesus Cristo se levantou para ir: não, mestre, não sou digno que tu entres na minha casa, Senhor. Que humildade. Basta tu dizer aqui, Senhor, para meu servo ficar curado lá, porque eu tenho soldados. Basta eu dizer, e eles vão. Vem, eles vêm. E tu, Senhor, tem os anjos.
Tu tens os anjos e eles podem ir lá e curar meu servo. É a fé que proporciona tudo isso. A fé. Porque quem tem fé não deixa se abater de forma alguma pelos problemas, pelas dificuldades. Quem tem fé diz o seguinte no momento da dificuldade: o que é que essa dificuldade quer me ensinar? Quem tem fé. Quem não tem, se revolta logo contra Deus. E não vai adiantar. Não vai adiantar se revoltar contra Deus. Dá as costas a Deus. Não vai adiantar. Jesus Cristo diz que Deus é o tronco, nós somos as varas. Se nós apartarmos desse tronco que é Deus, nós vamos sofrer muito mais. Muito mais, muito mais. Nós precisamos estar ligados a essa seiva divina. Porque se é difícil com Deus, imagine sem Deus. Isso entre aspas, né? Porque todos nós estamos ligados a Deus, né? Nós nunca nos apartamos de Deus. Nunca nos apartamos de Deus. Então que essa passagem do servo do centurião nos faça refletir como nós estamos vivendo, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós deixamos de fazer. É necessário que a gente faça as nossas reflexões diárias. Não é isso? Então nós temos todas as oportunidades, porque quando nós programamos para vir aqui a esse mundo, para estar na família que nós estamos, será que Deus, que Jesus Cristo, que os anjos não vão nos ajudar a cumprir essa tarefa aqui? Com certeza. Porque não tem sentido nós vir para esse mundo aqui e nós não termos as oportunidades, não ter as oportunidades de colocar em prática aquilo que foi programado. Ter vindo para cá, mas sem condições, não vai adiantar nada. Então Deus estaria simplesmente indo contra os seus próprios filhos. Então é esse momento de nós fazermos essa reflexão. Será de que tudo que eu fiz até agora eu mereço ser feliz? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu não poderia fazer um pouquinho mais? Será? E com certeza nós vamos encontrar a resposta. Porque com certeza nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Basta nós querermos. A vontade, ela é sempre determinante. Determinante. Tem muita gente que simplesmente espera que a vida passe, acreditando que só porque o tempo vai passar, os seus problemas vão ser resolvidos. De forma alguma. Vai continuar ali, até você se decidir a resolver os seus próprios problemas. Os dias podem se passar, as semanas, os anos, mas os seus problemas, os nossos problemas vão continuar ali até que nós resolvamos. Tem muita gente que diz o seguinte: mas por que é que esse problema acontece sempre comigo? Porque você não resolveu. Enquanto você não resolveu, ele vai acontecer. Não tem jeito. Então é importante nós fazermos essa reflexão e acreditar mais no nosso potencial e acreditar que Deus não vai nos faltar em momento algum. Por isso é que Jesus Cristo disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Mas nós precisamos ouvir o bom pastor quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo morrendo viverá.
Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Vamos, meus irmãos, todos nós lutar pela nossa felicidade. A felicidade existe. A verdadeira paz existe. E quanto mais nós evoluirmos, nós vamos ter condições de ajudar aqueles que Deus coloca sob os nossos cuidados e que vão precisar sempre da gente. Então, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui conosco todos esses domingos. E no próximo domingo nós vamos fazer uma live especial sobre a Páscoa. E vou contar as passagens de Jesus Cristo, os seis últimos dias de Jesus Cristo. Contar toda a Páscoa, da entrada triunfal até a crucificação. Certo? Espero todos vocês no próximo domingo, para que nós continuemos nessa jornada, nessa caminhada com o nosso Mestre amado Jesus Cristo. Gratidão a todos. Muita paz.